Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa 15ª aula e nós vamos ver agora o tempo gráfico de 2 minutos, tá? Do gráfico de candles, tá certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que o gráfico eu deixei rolando exatamente aqui no, como continuidade do gráfico anterior de 1 minuto. E agora nós vamos passar para 2 minutos. Basta você apertar a tecla de número 2 e vir aqui no reloginho de 2 minutos e dar um OK. Então, olha só a transformação que houve nos candles, porque cada dois candles se transformaram em um candle. Então, olha só, o candle aqui, ele abriu nesse ponto, ele subiu, desceu e fez essa barra que foi muito maior do que essa. Por isso, a gente já tem uma probabilidade maior da continuidade. O preço, ele voltou até aqui, e na hora que ele fechou aqui com essa característica de candle, a gente entende que a força compradora para retornar aqui foi muito pequena, por conta da presença dos pavios. O preço chegou mais ou menos até a metade desse candle maior, e aí ele desceu, oscilou, tentou de novo chegar até essa parte aqui, e aí ele acabou perdendo força, e agora ele está aqui em uma região aonde muitos candles estão com um corpo muito pequeno, e isso significa que o volume financeiro, tá? Às 9h51 da manhã, é um volume muito pequeno. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para explicar uma coisa para você. A abertura do mercado futuro às 9 horas da manhã, ela traz uma enxurrada de contratos, tanto vendedores quanto compradores. É um volume muito grande. Então, a volatilidade nos primeiros minutos do dia é uma volatilidade muito grande que pode fazer com que você alcance o seu alvo muito rápido, mas também é uma possibilidade que você alcance o seu stop muito rápido se você estiver no sentido errado da operação. E day trade é feito por pessoas, por robôs e por instituições. Então você vai precisar aprender a ler o comportamento do preço. Quem está influenciando o comportamento do preço são esses três entes: pessoas, CPFs, instituições, CNPJs, e robôs, tanto de CPFs quanto de CNPJs, tá certo? Existem pessoas com pouquíssima grana, existem pessoas com muita grana, tá certo? Então, a gente precisa fazer essa avaliação do que está acontecendo. E como a maior parte das pessoas opera no gráfico de 5 minutos, a gente deve esperar os primeiros 15 minutos acontecerem para a gente ter uma melhor de três, para saber se vai haver uma sequência de 5 minutos compradora, vendedora, ou se vai haver uma sequência lateral. E tratando de mini índice, a maior parte das vezes a abertura acontece em situação lateral, tá certo? Então a gente teve um primeiro movimento vendedor, tá? Até essa região aqui. Ele continuou tendo uma pequena queda, ele veio exatamente aqui naquela região que eu falei, que era a área de stop, e fez um fundo aqui. Eu vou excluir esses estudos, aliás, eu não vou excluir todos, não. Eu vou só apagar esse estudo aqui e vou marcar essa mínima com uma linha aqui, ó, tá certo? E aí eu vou olhar para trás no gráfico para saber se existe algum ponto aonde essa mínima ela foi importante. E eu vejo que tem uma mínima aqui. Então eu traço uma outra linha aqui. Eu encontro uma região de preço aonde essas mínimas aqui elas aconteceram. E eu vejo esse outro ponto aqui. Eu falo, opa, aqui houve uma dificuldade também. É um ponto importante.
E aí eu volto. E olha só que coincidência, não? O preço ter parado por aqui, que eu posso até fazer uma outra linha junto com esse fundo aqui, e eu falo, olha, essa aqui é uma região que o preço entrou, em que ele pode ter dificuldade de ultrapassar aqui em cima e pode ter dificuldade para ultrapassar aqui embaixo. Da mesma forma que aquela enxurrada, aquele volume financeiro na abertura às 9 horas da manhã acontece, acontece também na abertura do mercado à vista, que é às 10 horas da manhã. Por essa razão, se você gosta e tem um apetite maior ao risco de aproveitar a velocidade, o volume financeiro dos momentos de abertura dos mercados, essas aqui podem ser situações interessantes para vocês. Aqui no nosso replay, a gente está a 5 minutos do preço abrir, tá? E o que a gente viu? Que o preço fez um topo, um fundo, um topo mais baixo do que o anterior e um fundo mais baixo do que o anterior. Então, ele fez este desenho aqui. Esse desenho, ele indica uma estrutura de baixa. Mas na hora que ele chegou aqui nessa região, a gente viu lá atrás que essa região é uma região de suporte importante. Então, para que ele consiga romper essa região aqui, ele vai precisar de volume, ele vai precisar de força, tá? E da mesma forma, nós enxergamos aqui também como uma região de resistência. Então, para que o preço possa romper essa região aqui, ele também vai precisar de volume, vai precisar de força. E imagina só o que é que vai acontecer. Quando é que essa força toda vai acontecer? Vai acontecer junto com a abertura do mercado às 10 horas da manhã. Estamos apenas a 4 minutos. O que é que nós estamos vendo aqui? Que o preço ele desceu, né, ele fez aqui uma continuidade, né, de baixa interessante que foi barrada aqui. E aqui oscilou, né? Fez uma sombra muito grande, fechou ainda negativo. O próximo candle veio positivo. Ele tentou descer, recebeu um impulso comprador e fechou levemente negativo. Tentou descer de novo, encontrou aqui como suporte, não deu certo. Ele tentou novamente aqui, não deu certo e veio subindo. Aqui ele ficou no momento de indecisão e agora ele está fazendo força para conseguir romper essa barreira aqui. Estamos a quase 2 minutos da abertura do mercado à vista. E a gente está vendo uma agitação, uma formação desse candle aqui de um tamanho, a princípio, até ele fechar, maior do que os seus candles anteriores. Então, existe uma probabilidade de continuidade de alta. Essas marcações que foram feitas aqui, elas são importantes, que elas podem representar uma resistência ao preço aqui. Então, eu juntei este fundo com este fundo aqui e juntei este fundo com este fundo aqui. Então, só vou esticar essas linhas para cá. Significa que o preço ele pode dar uma travada nessa região ou nessa região aqui. Conforme ele vai se aproximando dessa região, ele começa a produzir pavio, ou seja, as pessoas que estavam vendendo aqui nessas regiões começam a defender as suas posições, entrando com mais contratos vendedores. E o preço começa a não ter força, não ter continuidade de alta. Lembra que eu falei sobre rompimentos? Toda vez que uma região de rompimento acontece, é muito saudável que a gente espere um reteste. Então, o preço veio aqui, fez o rompimento, ele tem que retestar essa mesma região e voltar a trabalhar aqui para cima. E aí ele tem uma probabilidade maior de
ter uma ascendência, tá? Se ele voltar para dentro dessa região, significa que ele enfraqueceu. Aqui a defesa aconteceu, né? Um pavio não permitiu que esse candle teve uma continuidade. Esse candle agora ele veio para retestar essa região que antes era uma resistência e agora pode ser um suporte. Quando ele encosta na linha aqui, a gente já começa a ver a formação de uma sombra. Então esse box, esse candle, ele pode ser decisivo para uma avaliação de reteste e depois o próximo candle como uma avaliação de confirmação de continuidade de alta ou de continuidade de baixa. É muito importante a gente fazer essas linhas aqui, elas acabam poluindo um pouco mais o gráfico, mas elas servem como uma análise de probabilidades de encontrar suportes e resistências, tá? Então, se a gente juntar esta máxima aqui com esta outra máxima aqui, a gente vai ver que olha só onde o preço parou. Se a gente juntar essa máxima aqui com essa máxima aqui, olha onde o preço, ao se aproximar, está conseguindo encontrar dificuldades aqui. E o que é que a gente está vendo nesses desenhos aqui? Que o preço ele está respeitando essa linha aqui, está respeitando essa outra linha aqui, respeita essa linha aqui e está respeitando essa linha aqui. Então a gente começa a pensar que aqui existe uma possibilidade de vendas acontecendo. Mas no momento de abertura de mercado, o excesso de volume de contratos pode ser que essa região aqui seja rompida. E o preço ele pode começar a trabalhar nessa região aqui, ou até ser extrapolado, e ele também possa vir trabalhar nessa outra região aqui. Então, isso a gente vai ver quando esse candle fechar, e agora já são 10 horas e 3 minutos da manhã. Teoricamente, esses, esse horário, ele já deveria estar apresentando uma grande oscilação. Mas, às vezes, os ativos, eles entram em leilão, e o leilão, às vezes, pode demorar 5 minutos, 10 minutos. Geralmente, entre 10 e 10 e 5 os papéis abrem. Mas às vezes a gente tem tempos maiores. Já vimos o preço demorar para abrir, um dos papéis de grandes empresas, como a Vale, por exemplo, demorar 20 minutos para abrir. E a gente precisa ter uma informação, uma visualização de saber se esses papéis abriram ou não. Existem algumas formas de fazer isso e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, tá bom? Por enquanto, o que a gente vê é que o preço respeitou aqui essa região, né? Ele veio, fez o reteste aqui, ele teve uma alta, veio para cá, respeitou essa região, teve uma defesa vendedora e agora a gente está vendo esse outro box aqui. O que é que a gente vai precisar ver para ter certeza de que existe o volume da abertura do mercado? A gente vai precisar ver um candle grande, tá certo? Como um candle como esse outro aqui, e aí a gente vai ter certeza de que o mercado abriu. Então, por enquanto, a gente só está
em análise técnica, só está em análise gráfica. Isso, ele veio testar essa região aqui, subiu, respeitou essa resistência, agora ele está vindo retestar essa região aqui, e a gente está vendo uma defesa, uma nova possível formação de sombra aqui. Faltam 27 segundos para esse candle fechar e a defesa de compra está acontecendo aqui nessa região. Então, se esse candle ele fechar para cima, rompendo essa máxima aqui, a gente vai ter uma possibilidade, né, de pensar em uma compra. Não fechou, não teve força suficiente, o tamanho daquele candle se diminuiu até aqui, e a gente tem, tanto nesse candle quanto nesse candle, uma força compradora atuando de uma forma muito forte, ou seja, essa resistência anterior aqui, ela está se confirmando como um suporte. Então, o que que eu preciso ver? Eu preciso ver um tamanho de corpo de candle significativamente maior, rompendo essa máxima aqui para pensar numa compra, ou um tamanho de candle muito baixo, né, para que possa superar essa última mínima aqui. Lembra que eu estava fazendo o desenho? De que ele estava respeitando essa região aqui? Então, pode ser que agora o preço venha para buscar essa outra região aqui embaixo. Topo, topo. Um topo mais alto que o outro. Fundo, fundo. Um fundo mais baixo que o outro. Tá? Então, a gente tem aqui essa estrutura de baixa. Aqui a gente está vindo para a mesma formação, um topo mais baixo do que o topo anterior. E agora ele está querendo descer aqui para ver se ele vem fazer um fundo mais baixo do que esse. Mas está encontrando dificuldade na superação dessa região aqui. E pela terceira vez a gente está vendo a formação de uma sombra que está defendendo a compra. Ó, ele fechou junto com a linha de suporte. Vamos ver se ele vai ter continuidade. Em termos de corpo da vela, a gente tem um corpo maior do que os anteriores, né? Mas ele não quer dizer, por conta dessa região aqui, que ele vai continuar caindo, tá? Porque aqui essa região é uma região que a gente pode entender como um reteste dessa região aqui para que ele possa voltar a subir. Lembra que eu falei lá no começo da primeira aula que muitas vezes o preço ele trabalha para vir fechar um gap do dia anterior? Então, se esse preço ele começar a subir, pode ser que ele ganhe uma velocidade grande para vir buscar o fechamento desse gap aqui. Por enquanto, o que é que nós estamos vendo? Um pavio e uma tentativa de continuidade desse preço aqui para baixo. Faltam 25 segundos para esse candle fechar. Vamos ver qual que vai ser o destino dele.
Marcelo, você vende se ele fechar para baixo? Não. Por quê? Porque ele não tem caminho livre à frente por conta dessa região que pode ser um suporte. E aqui ele pode chegar nessa região e voltar para cima fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior. Aí vai ser uma falha de fundo. Se passaram 10 minutos da abertura do mercado e até agora a gente não viu uma movimentação de grande velocidade nesse tempo gráfico. Então, o volume financeiro, ele ainda não aconteceu. Olha lá, tá vendo por que que eu não vendo? Não apareceu um candle maior do que o candle anterior para ele ter uma confirmação. A gente não pode entender a linha como algo definitivo. A gente tem que entender a linha como uma referência para uma região, tá? E agora a gente está começando a ver um candle com uma força compradora grande e a gente está vendo uma continuidade de defesa vendedora acontecendo aqui. Então, tudo pode acontecer aí. Faltam 20 e poucos segundos para esse box fechar. O que é que será que vai acontecer? Olha lá, a defesa vendedora aconteceu e esse box ele está querendo fechar mais para baixo. Aí você vende, dá muita vontade de vender, mas ele está numa região aonde o preço ele foi bem defendido aqui. E o corpo do candle foi pequeno. Então, o que a gente tem? A gente tem duas forças opostas atuando e esmagando a força do candle. Esse próximo candle ele está mostrando aqui novamente uma força compradora que a gente vai precisar ver se existe continuidade. Lembra daquela região de stop que eu tinha falado que tinha se acumulado aqui do pessoal que comprou, que vendeu aqui também? Então, essa região aqui é uma região interessante de liquidez. E o que que o mercado vai vir buscar? Liquidez. Outra fonte interessante de liquidez é acima dessa máxima aqui. Logo, este preço aqui é um preço interessantíssimo do preço vir chegar. Olha o tamanho do candle que está se formando já. O preço fecha acima da região de suporte agora, né? E a gente vai precisar ver o que é que vai acontecer aqui com esse próximo box. Se ele vai conseguir superar essa linha de tendência de baixa, essa MTB, fazendo com que o preço desça mais ainda, ou se ele vai superar rompendo esse topo anterior aqui, para buscar essas duas regiões de liquidez compradoras. Aqui houve uma falha de fundo,
Então, eu posso pegar mais uma linha, colocar o fundo nela aqui e colocar em relação a essa última mínima aqui. E aqui vai passar a ser um suporte. Opa! Ele veio testar com força aqui essa LTB, recebeu uma defesa e ainda tem 45 segundos para ele tentar superar essa região, superando esse topo aqui. E aqui a gente vai ter a figura gráfica de força, que é um W torto. Ele vem, desce, faz um fundo, faz um pivô, um fundo mais alto do que o anterior, e no rompimento deste topo aqui no meio, a gente tem uma probabilidade de ver esse preço subir e subir com muita força, se ele romper essa máxima anterior aqui. Não teve continuidade. Agora a gente vai ver como é que ele vai se comportar junto com essa LTA, que vai funcionar como um suporte. Está buscando rompimento. O candle está se mostrando um candle de força em relação ao tamanho dos anteriores, mas ele precisa conseguir fechar bem abaixo. Então ele está vindo para testar ou para superar, romper essa última mínima aqui. A maior parte dos rompimentos são falsos. Por essa razão, a gente tem que sempre ter em regra. Se ele romper aqui, a gente deve esperar um reteste na região para depois ter a continuidade de baixa, tá bom? Olha lá. Ele já rompeu a mínima anterior, faltam 40 segundos para esse candle fechar e está recebendo aqui o pavio. Aliás, essa sombra. Essa sombra já está retestando essa última mínima. Ou seja, se ele fechar aqui para baixo, a gente tem um momento vendedor, sim. O candle é um candle, né, de força, inquestionavelmente. Está fechando agora, eu vendo. Tecnicamente, eu posso colocar meu stop acima dessa média aqui. Então, de 28 eu vou para R$ 34, 35. Ele está acima dessa LTA e depois de um grande candle de força, lembra que ele tende a vir até a metade do candle e depois voltar? Então, eu faço um ajuste fino do meu stop aqui e se der o stop, tá tudo bem. Chegou até mais ou menos a metade do candle anterior, onde ele passa a ter dificuldade de ter continuidade. Esse candle aqui nós podemos entender como um candle de reteste também dessa região,
tá? E se ele. É bem provável que ele deu stop aqui, tá, gente? Ele está vindo com bastante força aqui. Tecnicamente, o stop teria que estar acima da última máxima, mas aí o preço do stop fica muito caro. Olha, ele quase acionou o stop. Pronto, agora ele acionou o stop, tá certo? Então aqui a gente entendeu aqui que ele fez esse box, mas não teve continuidade. Então esse box, qual foi a razão desse stop, desse box, desse candle existir? Buscar os stops que estavam abaixo aqui dessa última mínima, tá? Então ele veio, retestou aqui essa região, olha só, veio pegar os stops da galera que comprou, que vendeu no rompimento dessa mínima e não esperou o reteste, como foi o meu caso, tá certo? O meu caso deveria ser esperar ele sair dessa região e voltar. No rompimento dessa mínima, aí sim a gente poderia entrar, tá bom? Então essa foi o erro da operação. Aqui a gente já está vendo a formação de um pavio, que é uma defesa de que as pessoas querem que realmente o preço continue descendo, e eu vou ter que esperar agora esse box fechar. Se ele fechar abaixo dessa mínima, ou no próximo, aí sim eu posso estar autorizado a fazer mais uma venda na Trade Arena. Se você levar um stop na sua conta real, nesse momento de aprendizagem, você precisa vir aqui em negociação, gestão de risco, e você clica aqui a partir do horário, e aí você coloca o horário que estiver acontecendo e bloquear a sua plataforma, tá? Olha lá, aqui ele fez um grande pavio, fechou abaixo dessa LTB, tá vindo com outro candle aqui, que está testando novamente essa região, e se esse candle fechar aqui para baixo, a gente vai ter uma possibilidade vendedora maior. Ele chega nessa região de mínima e sofre um empurrão para cima. Ou seja, lembra que aquela marcação lá atrás que a gente que deu origem a essa linha de suporte, ela está sendo uma linha importante, uma região de defesa compradora importante. Temos dois candles muito parecidos um com o outro, só que em forças opostas. Então, aritmeticamente, a gente tem o quê? A gente tem um doji aqui, uma indecisão. Se o preço vai voltar a subir ou se vai ou se vai continuar descendo. Uma outra técnica que é muito interessante é a melhor de três, né?
A primeira operação foi lucrativa, a segunda não. Ainda estou com saldo positivo de apenas R$ 4, a gente pode considerar como 0 a 0. E aí eu posso ir para a última operação do dia, tá? É, independente do resultado. Agora, no reloginho está marcando 10 horas e 25 minutos, tá? E a 5 minutos da abertura do mercado americano, né? Do mercado de Nova York. Ele está vindo aqui para testar esse fundo novamente. Então, ele fez o reteste e está descendo 15 segundos, o que indica para a gente uma, tecnicamente, uma venda no fechamento desse box. É perigoso fazer isso porque todo mundo faz a mesma coisa e acaba dando uma movimentação de contrária para pegar o stop dos CPFs aqui em cima. Eu entrei um pouquinho atrasado, tá? Então eu vou fazer um ajuste fino e técnico acima aqui desta média. Com a abertura de Nova York, a gente pode ter uma inversão do direcionamento do preço. O que era vendedor pode passar a ser comprador, tá? Então, um risco de stop aumenta na abertura do mercado. Mas também pode acontecer que o embalo continue acontecendo, tá? O embalo vendedor. E aonde seria o alvo dessa operação? Seria nesta LTB, porque o preço respeitou essa região dessas vezes aqui, então a gente pode considerar a continuidade dessa LTB. E aí seria um alvo técnico, bem aqui embaixo, tá? Ou um alvo financeiro. Quando a gente trabalha com um contrato, é mais interessante a gente pensar no contrato, no stop financeiro, tá? Ainda mais para quem gosta de trabalhar com alvos mais curtos. Profissionais da área de tendência entendem a seguinte estrutura: de baixa acontecendo e a provável continuidade. Então, a gente tem aqui um movimento um, tá? Pensando em Elliott, onda um. Nós temos aqui uma onda 2. A onda 3 não se concretizou porque ela não foi maior do que a onda um. Veio para uma correção mais complexa e agora a gente pode vir para onda 3, tá? Então a gente pode entender aqui como onda um, onda 2 e aqui ter o início de uma onda 3. E se essa onda 3 realmente acontecer, o preço ele pode se deslocar para muito mais para baixo do que nós estamos vendo aqui. Então, uma possibilidade técnica de você fazer é alinhar o preço bem aqui embaixo, vamos colocar R$ 150, o stop. Se você vai querer arriscar R$ 150, você vai fazer um stop técnico acima do último topo, R$ 70, por exemplo, que fica acima desse último topo aqui, e você pode segurar a operação até aqui ou até você chegar em uma meta financeira sua.
Se você bater, por exemplo, R$ 100, se essa terceira onda de Elliott acontecer aqui, conforme a gente viu na aula anterior, sair com R$ 100 no dia, tá bom demais a conta, não tá? E por que que colocou aqui 150? Porque se esse preço realmente começar a descer, aí a gente pode ir trabalhando o trailing stop, ou seja, tirar o risco de prejuízo da operação, e à medida que o preço desce, a gente vai acompanhando a descida do preço e transformando o stop em um stop gain. Ou seja, quanto mais esse valor ele for passando para baixo do preço de entrada, mais dinheiro você vai garantindo. E tem gente que trabalha apenas dessa forma, nem coloca alvo, deixa o preço ir indo, ele deixa uma distância do stop, do preço atual, e se o preço voltar, aí ele faz alguma coisa. Olha lá, o preço ele tentou fazer aqui uma recuperação, não conseguiu aqui nesse candle e ele finalizou com um pavio, ou seja, uma defesa, ou seja, é uma área de reteste dessa região ainda, tá? E se esse preço ele realmente descer e furar essa mínima aqui, a gente vai ter mais probabilidades do preço continuar descendo. Agora, se ele não conseguir superar essa mínima e começar a subir aqui, a gente provavelmente vai ver uma inversão do preço. Se esse candle ele romper essa mínima anterior aqui, aí a gente pode diminuir o tamanho do stop para este ponto aqui acima dessa última máxima, tá? Aí a gente vai sair de R$ 70 de stop para R$ 50.
Quando você for fazer os seus estudos, quando você for colocar as suas análises em prática, muita gente tende a aumentar a velocidade do replay para acelerar o processo, porque já que o gráfico já aconteceu, isso é uma gravação do que aconteceu e que a gente está conseguindo operar essa gravação, então eles, depois que dão a entrada, colocam o replay em velocidade número 10 para não ter que ficar esperando, né, o que vai acontecer. Só que a gente tem que entender o simulador como uma ferramenta de um profissional. Um piloto de avião precisa pilotar o simulador de voo como se ele estivesse pilotando um avião de verdade. Se ele não fizer isso, se ele fizer algum procedimento incorreto no, no simulador, do avião, ele pode ser impedido de exercer a sua profissão. E para o trader deve ser a mesma coisa. Você tem que operar o número de contratos que a sua conta permite. Você precisa conseguir aguardar o tempo para poder desenvolver a sua paciência, para conseguir suportar o mercado ao vivo. Então é chato, é cansativo mesmo, tá? E é isso, que a vida do trader é essa. Desde o começo que eu comecei a gravar a aula um e agora a gente está na aula 2 do replay, foram 1h e 36 minutos. A abertura de Nova York já aconteceu, né? Mas nos últimos tempos aí ela tem dado seus sinais de vida com mais apetite perto das 10h40. E pode ser que agora a gente esteja se aproximando dela aí, vamos ver. Olha lá, está formando um candle de força, está rompendo a última mínima. Esse candle, ele, pelo volume, ele está traduzindo a abertura de Nova York. No momento em que ele rompe a mínima, a gente começa a ver aí a formação de uma sombra. Ou seja, esse candle grande pode ser exatamente igual àquele outro candle anterior que veio buscar os stops e depois o preço subiu e acabou estopando a gente. Vamos ver. Fechou para baixo, rompeu a mínima, o que que a gente vai fazer? A gente vai reduzir o nosso custo, passando o nosso stop para R$ 50, acima dessa última máxima aqui. Então, de 70 que a gente tinha para perder, agora a gente tem para perder 50. Ele está buscando o rompimento da mínima, mostrou uma impulsão vendedora com um candle grande, então isso significa volume vendedor, significa continuidade. A gente está lá com 25, R$ 26. Teve aí uma pequena sombra e estamos vendo aí uma continuidade rompendo essa última sombra. Vamos ver como é que a situação vai ficar.
E na finalização da terceira barra grande, eu posso encerrar a minha operação ou posso trazer o meu stop para o break-even, tá certo? Ainda falta 1 minuto e 5 segundos aí para esse candle fechar e o volume vendedor ele está se apresentando aí de forma interessante. Na Trade Arena, é legal você ter no mínimo R$ 70 por dia para poder fechar uma conta Safe 1 com margem de R$ 70, de R$ 1.500. R$ 70 por dia te garante no final dos pregões, se não houverem feriados e dias, né, que vão ficar sem o pregão, essa situação. No momento está lá com R$ 61, 55, 56. O stop está bem posicionado. O preço chegou a bater os R$ 70, tá? Que é uma meta mínima. Então aqui a gente já pode reduzir o nosso stop colocando ele no break-even ou já pode começar a ganhar alguma coisa aqui, tá? Qual é o problema de a gente já começar a ganhar alguma coisa? É que do nada o preço ele pode dar uma subida para fazer um reteste desse nível de suporte aqui. Então, a gente acaba correndo o risco de acabar saindo da operação com o que a gente ganhou aqui apenas com R$ 19. Ou eu posso parar aqui já e colocar esse dinheiro no bolso. É um dinheiro bacana? Ou se é, você não gostaria de ganhar R$ 60, está ganhando R$ 62 aqui em casa, sem fazer nada. Sem fazer nada não, né? A gente está trabalhando pra caramba. Agora, esse box aqui, ele indica uma força compradora? Não, ele indicou uma brecada, uma indecisão. E a gente tem um poder aqui de venda bastante grande. Mas, olha lá o que está acontecendo. Quer garantir os R$ 70? Aí você aproxima o box aqui. Deu 62,50. E se você tiver mais paciência, você poderia deixar o stop aqui em cima e esperar o preço subir até aqui, depois ele descer de novo, e aí é muito tempo, tá bom? Gente, como vocês estão vendo no reloginho, são 2 horas da manhã que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Eu já estou cansado, amanhã preciso acordar às 6 horas da manhã, ou seja, eu vou dar uma cochilada, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? R$ 62,50 no dia não vai nada mal.
tá? É, se vocês quisessem sair com R$ 70, o alvo que estava posicionado lá em 150 poderia vir aqui para os 70 e você sair com seus R$ 70 e tá tudo certo. E fez melhor de três no dia, encerra o dia e tá tudo certo. Não precisa ser 70 cravado, porque vai ter dia que você vai ganhar bem mais, vai ter dia que você vai ganhar um pouco menos, e aí numa média tudo funciona bem, tá certo? E eu fiz uma operação com apenas um contrato, né? Se a gente fizesse com três contratos, que é o que eu recomendo, com a margem da Trade Arena, seriam 108, quase R$ 190, tá? Aqui no bolso, tá bom? Então é isso aí. Eu não vou gravar hoje o de 5 minutos, o de 15 minutos, mas vocês vão entendendo que conforme o tempo gráfico vai aumentando, mais tempo a gente tem que aguardar, via de regra, para o preço chegar no nosso alvo, tá certo? Então, se você entender o conceito, tanto faz eu operar num minuto, nos 5 minutos, nos 2 minutos. A situação é exatamente a mesma, tá certo? Então, amanhã eu vou gravar o dos 5 minutos para vocês, porque eu acho que é uma falha não poder gravar, mas o mesmo conceito você vai levar para qualquer tempo gráfico, tá bom? Quanto maior o tempo gráfico, maior a consistência da direção do preço que você vai ter. No entanto, também, a depender de como você vai operar, o nível de alvo e de stop podem ficar mais satisfatórios ou bem mais salgados também, tá certo? E depois a gente vai ver a transição dos candles para o Renko, tá certo? Então é isso aí, muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.